A paz, meus amigos, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula aqui do Didaquê. Você que está fazendo Didaquê com a gente pode acompanhar na sua apostila. Eu vou ter que resumir essa aula em dois vídeos, então a primeira parte eu vou estar fazendo agora e provavelmente até o fim da semana eu estou postando a outra ou no começo da semana que vem, amém? A aula 2 vai falar sobre a oração, a adoração em espírito e em verdade. E tem uma parte aqui que é bem teórica sobre a gente entender quando Jesus lançou essa fala em João capítulo 4. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo todo de João. A gente não vai ter tempo de ler agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é do versículo 1 até o versículo 30, falando sobre esse aspecto. Tá? Então, por favor, leia depois. Eu vou estar ressaltando alguns versículos aqui para a gente poder estar estudando sobre esse assunto, tá? Nós vamos entrar principalmente aqui a partir do verso 7 e aí a gente vai falando sobre alguns aspectos ali, tá? Então, primeiro a gente precisa entender, nós falamos no nosso vídeo passado sobre a questão de uma adoração verdadeira, uma adoração que não está vinculada apenas à música, que ela não está voltada apenas a um ritmo musical, mas ela é uma essência do nosso coração e a gente precisa transbordar isso cada dia mais. E eu gostaria muito que você entendesse isso, estou ressaltando justamente por isso, tá? Ela é uma expressão, eu coloquei uma definição legal, tá? O louvor é uma expressão de admiração e apreciação. O louvor é uma declaração, você declara. A adoração é uma expressão de amor e veneração, é uma atitude. Então, o louvor você declara. Cantar canções que louvam a Deus é você declarar realmente aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, o poder que Ele tem, a grandeza dele. Mas a adoração é a forma que você vive rendido e prostrado com o teu coração, transformando Deus na essência, no que ele deveria ser realmente nas nossas vidas. Se eu viver uma vida de adoração que não está vinculado à música, mas pode ser expressado através da música, e isso é bom a gente entender, porque às vezes as pessoas estão definindo adoração. A adoração não é música. Cara, envolve música e a gente precisa entender isso. Assim como envolve serviço, envolve ministério, envolve oração, envolve vida com Deus, e a gente precisa estabelecer isso. A gente precisa entender que o essencial na adoração é o encontro com Deus, tá? E adorar é transbordar de um coração grato e impulsionado pelo favor divino. Então, a gente entende isso, Deus cuida de nós, e a gente precisa adorá-lo e venerá-lo porque Ele é Deus, e não porque Ele nos dá as coisas. Né? Seria muito ingratidão a gente adorá-lo porque Ele nos dá as coisas. É um coração mesquinho, né? Na verdade, a gente precisa adorar porque simplesmente Ele é Deus, nos criou e nos fez. Então, nesse texto de João, capítulo 4, que eu citei no começo, fala sobre a verdadeira adoração, o famoso versículo que fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Nessa primeira parte, eu vou estar explicando para você o que esse encontro significou no contexto do que Jesus estava destruindo a religiosidade ali, as regras que foram feitas por homens ali. A gente precisa entender que a adoração rompe com a religiosidade. Ela vai de impacto à religiosidade e transforma a religiosidade em essência. Isso é fundamental entender numa vida de adoração. Então olha só, o versículo 7, a gente vai ter que ler do 5 para entender um aspecto aqui. O 5 fala assim: chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, primeiro, ele estava numa cidade samaritana chamada Sicar. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você vai entender isso aqui. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com quem tirar
e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então olha só, Jesus tem um encontro com uma mulher e uma conversa voltada para a vida daquilo que ela entendia como a adoração. Ele continua falando, versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Claro, Jesus só tinha acabado de revelar para ela que ela era uma mulher com 5, que estava no 5º marido, né? Nossos pais, aqui entra a questão específica da adoração. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente vai parar aqui, mas depois você pode continuar até o versículo 30 especificamente, que vai terminar essa história. Algumas coisas chamam muito a nossa atenção nesse texto. Primeiro, adoração é um assunto muito importante. Agora, por que será que Jesus não escolheu uma sinagoga para falar sobre esse assunto? Por que será que ele decidiu falar para uma mulher que relativamente era inimiga, não vou falar inimiga nesse aspecto, mas não havia compartilhamento ali dos judeus com o samaritano, e ele escolheu falar para uma mulher nesse sentido sobre adoração. Ele decidiu ensinar sobre adoração para uma pessoa apenas, que não tinha tanto vínculo assim com aquilo que ele era, com o fato de ele ser um judeu. E ele decidiu falar sobre um assunto muito importante nesse aspecto. Isso chama a minha atenção porque nós precisamos entender que a adoração, ela, além de ser voluntariosa, ela precisa ser constante. Então Jesus está mostrando que não importa o lugar, não importa o aspecto, não importa o que esteja acontecendo, nós precisamos viver uma vida de adoração. Aquele não era o lugar específico para ensinar sobre esse assunto, mas Jesus ensinou, porque é como se ele estivesse dizendo para nós: não importa o local, não importa onde, nós precisamos ser adoradores. Outra coisa que nos chama a atenção: ele estava numa cidade chamada Sicar. Nós temos isso aqui na nossa apostila. Sicar significa falsidade. Provavelmente esse nome havia sido dado a essa cidade porque pelo contexto do que havia acontecido em relação aos samaritanos. Algumas pessoas usavam uma expressão, né, Sicor, que é parecido, que a expressão é bêbado. Então olha só como que era o nome do lugar onde Jesus estava, um lugar de falsidade. Quem sabe é por isso que depois Jesus fala que Deus está procurando, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. É um confronto em relação ao nome da cidade. Segundo, ela era samaritana. Para que você entenda o que estava acontecendo, eu preciso te explicar a divergência que havia entre os judeus e os samaritanos. No reinado de Salomão, logo o reinado seguinte, ele foi dividido. 10 tribos ficaram como sendo Israel, e 2 tribos, que foram Judá e Benjamim, formaram a nação ali, o povo de Judá. Então Israel se dividiu. Havia um homem que tinha sido escolhido por Deus para continuar governando, e esse homem era Jeroboão. Jeroboão continua governando as 10 tribos que haviam ficado com Israel, diante de Israel. Assim como o filho de Salomão, Roboão, continua na tribo de Judá e Benjamim.
Então acontece uma divisão no povo. Para que você entenda essa rixa que havia, você precisa entender os aspectos que estavam acontecendo. Então vamos lá. Primeiro, o reino do sul, que era Judá. Judá e Benjamim, capital era Jerusalém. Por isso que a mulher fala, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Era governada por Roboão, filho de Salomão, e foi um opressor, não foi um rei conforme o coração de Deus. Jeroboão foi. Ela foi dominada pela Babilônia, pela Síria, dominada por conquista. Aqui é muito interessante entender isso. As autoridades, como que era essa dominação por conquista? As autoridades são levadas como escravo, mas depois de um tempo voltam e começam a restaurar Jerusalém, e a gente vê isso em Neemias e Esdras. Então é interessante, por exemplo, quando eles levam Daniel, quando eles levam essa turma, eles levam os príncipes, as pessoas que eram de maior autoridade. Acontece o contrário no Reino do Norte. O Reino do Norte, que era Israel, que eram as outras 10 tribos, ela foi governada por Jeroboão. Havia sido escolhido por Deus, isso é interessante. O texto de Roboão está em 1 Reis 12, do 11 ao 14, por favor leia. E o texto de Jeroboão, que havia sido escolhido por Deus, 1 Reis 11, do 28 e 29. Então depois você pode estar lendo aí. O que aconteceu aqui? O reino do sul, Roboão, Judá, foi dominado pelos sírios, Babilônia. O reino do norte foi dominado pelos assírios. E é muito importante entender isso aqui, porque a forma que os assírios dominaram o reino foi por miscigenação cultural, ou miscigenação de cultura. O que eles faziam? Eles pegaram vários judeus que estavam ali e eles levaram para outros países que eles haviam dominado, para outros povos. E eles pegaram pessoas desses outros povos e levaram para Israel. Então houve uma miscigenação da cultura. A cultura foi adulterada. As regras, aquilo que a Torá ensinava, começou a ser adulterado aquilo ali. A história estava sendo adulterada. Então, é interessante porque em 380 a.C., Sambalate II constrói outro templo em Samaria, no Monte Gerizim. Por isso que essa samaritana fala, nossos pais nos ensinaram que nós precisamos adorar nesse monte. Vocês, judeus, falam que tem que ser em Jerusalém. Olha só como existia essa diferença. E esse templo era sagrado para os samaritanos. Sambalate constituiu o sacerdote seu genro, Manassés. Naquela época já tinha nepotismo. Ele constituiu Manassés seu genro, e Manassés havia sido expulso pelo sacerdote em Jerusalém. O nome dele era Jaduá, que era o sumo sacerdote em Jerusalém. Então Manassés resolve traduzir o Pentateuco do hebraico para o aramaico. Aqui já começa uma confusão, porque tirou da língua nativa, né? Então rompeu com a cultura judaica. Porém, ele traduz apenas o Pentateuco e não os livros dos reis, onde fala sobre o povo ter se desviado dos caminhos do Senhor. Então, olha só, ele traduz só o que convém. De certa forma, ele faz isso. Então, olha só, os judeus odiavam os samaritanos por quê? Como houve essa miscigenação cultural, eles tinham a sua cultura adulterada, eles tinham o seu templo adulterado, eles tinham a sua religião adulterada pelos costumes dos outros povos, e eles tinham a sua Bíblia adulterada. Então tudo isso era diferente já do povo judeu. Então por isso que o povo judeu esnobava, não gostava dos samaritanos. Então vamos voltar para aquilo que a gente está falando. O samaritano na época era conhecido como idólatra, mau caráter, maldito e estrangeiro. Voltando para aquilo que a gente está falando. Primeiro, em Sicar, lugar de falsidade. Segundo, ela era samaritana, odiada pelos judeus. Uma mulher que tinha sua cultura adulterada, ela tinha sua religião adulterada, ela tinha sua Bíblia adulterada. Então a gente está falando de uma pessoa que estava fora do contexto daquilo que os judeus entendiam como estar certo. Agora, uma coisa que chama a nossa atenção é que ela sabia sobre a história, sobre a cultura. É muito interessante isso, e a gente precisa ter a isso, porque ela fala, olha, os nossos pais adoraram aqui, ou seja, eu sigo a regra que foi me dada dos nossos pais. Quem que está certo nisso tudo? Então existe uma dúvida religiosa no coração dela para saber quem é que está certo. São os judeus?
Quem está certo são os samaritanos? Explica pra gente isso, Jesus, ela está falando. Então ela seguia a religião ao pé da letra, mas algo chama muito a nossa atenção. Ela já estava no 5º marido. Ela vivia uma vida conhecendo a religião, mas ela era uma adúltera. É isso que a falta de adoração verdadeira faz na nossa vida. Faz com que a gente viva uma vida de pecado escondido, tentando mostrar que nós sabemos o que a religião é. Tentando viver uma vida de religiosidade adulterada. Porque a gente, no caso dessa mulher, vivia no adultério, mas ela sabia e conhecia as regras e as leis que haviam sido dadas pelos seus pais. Então aqui já começa a romper, Jesus já começa a romper em relação à adoração com esse contexto no coração dela. Isso é muito legal. É muito forte isso. E o terceiro aspecto é que ela era uma mulher. Ela era uma mulher. E naquela época, o costume, os homens não conversavam ainda mais sozinhos com mulheres, e ainda mais sendo uma adúltera. Então Jesus não poderia estar conversando com ela naquele momento. Tá? A mulher era vista naquela época como um objeto. Ela não tinha o valor que realmente tem. Então, esses aspectos norteiam, eles estão intrínsecos ali na história, mostrando como Jesus rompeu com aquela realidade, como ele rompeu com aquela identidade religiosa e como ele mostrou naquele momento como a adoração deveria ser não apenas ensinada, mas no seu comportamento. E isso precisa chamar a nossa atenção. É muito forte isso. Então Jesus rompe com as formas humanas de adoração. Aquela mulher vivia uma regra de adoração, mas não vivia uma essência até que Jesus trouxe isso para ela. E tudo isso, claro, falando sobre água da vida, sobre fonte de vida que nós somos através de uma vida sendo adoradores. Então, amado, essa foi a nossa primeira parte dessa aula. Depois a gente vai voltar falando sobre adoração realmente em espírito e em verdade. Nós vamos entrar em alguns assuntos, por exemplo, como paternidade de Deus, que eu vou dar uma pincelada, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí eu vou estar postando depois o vídeo, tá? Medite no que eu falei, por favor, e vamos romper em um coração adorador contra a religiosidade nesse tempo, porque esse, quem sabe, é o maior trunfo que nós temos sobre a religiosidade, é a adoração verdadeira e genuína de uma vida de um cristão autêntico. Amém? Deus te abençoe. Logo, logo estamos de volta.